Do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, né? A gente fica muito grato de poder estar aqui e falar um pouquinho sobre o Evangelho, falar um pouquinho sobre o que Jesus trouxe para nós. E para quem tiver a oportunidade de ver, né, seja hoje ou em qualquer momento, eu gosto sempre de dizer que o que eu vou falar aqui é a forma que eu vejo, é a forma que eu entendo. Isso não quer dizer que seja verdade absoluta, é um ponto da verdade, que é sempre bom, sempre importante todo mundo buscar a sua verdade. O Espiritismo, ele nos convida a buscar a verdade sempre. Mas não podemos deixar de buscar. Quando a gente deixa de buscar entendimento, de buscar acolher, a gente está desviando um pouquinho, né? Porque fora da caridade não há salvação. E a caridade, ela passa por nós. Às vezes, se preocupamos muito em levar a caridade para o outro e esquecemos de ser caridosos com a gente. Por isso que o equilíbrio, né, nesse momento que a gente está vivendo, e todas essas mudanças que estão se apresentando para nós hoje, ele é muito importante. O Espiritismo, ele entrou como consolador do mundo. Nós temos, na nossa essência, esse dever de ter uma palavra amiga, dar com o ombro amigo, trabalhar a assistência, de ser a caridade. Quando o mundo passa por tantas transformações, por tantas mudanças, seja na área política, na área psicológica, na área moral, nós precisamos ter essa base, manter essa base em cima do Evangelho. O mundo hoje está totalmente polarizado, né? A gente está dividindo as ideias entre direita e esquerda e deixando de viver o amor. Viver a base que Jesus trouxe. Que é amar o próximo como a si. Não é olhar um lado do outro, é olhar a vida, olhar o ser humano. E nós estamos deixando de ver isso. Se a gente for falar na questão moral, é até um pouco triste pensar que Jesus se afastou aqui há mais de 2000 anos e a moral daquele homem que ele conviveu e a moral do homem que a gente está hoje mudou muito pouco ou quase nada. Se a gente for buscar moralmente falando, nós não mudamos praticamente nada. E olha que Jesus trouxe muitas informações, trouxe muita coisa boa para nós. E a gente pouco mudou. A gente ainda não está no olho por olho, dente por dente, a gente ainda não está se amando. Ele deixou 2 conselhos: amar o próximo como a si, e a Deus acima de todas as coisas. E a gente não aprendeu a se amar ainda. A gente não está aprendendo a se amar, a gente está buscando o amor lá fora. A gente quer que o outro nos aceite, que o outro nos respeite, que o outro nos entenda. E muitas vezes eu não me entendo. É até complicado falar isso, né? Mas estamos numa vivência de que o outro quer que a gente veja ele da forma que ele acha que ele é. Ele que precisa se amar, se respeitar, se entender, e nós devemos e temos o dever também de respeitar o outro. Respeito e amor é base para tudo. Você é o que você quiser ser. E nesse momento onde as dores da alma, as dores psicológicas estão imensas, onde a dúvida do que eu sou, do que eu posso ser, está imensa. A transição, né, desse mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, ele acaba, de uma certa forma, forçando muito. Mesmo que não seja de uma forma direta, psicológico, né? Lá no fundinho a gente fica com aquela dúvida. Os espíritos estão se movendo, porque está chegando o momento. Eu tenho certeza que nós, a grande maioria nossa, apesar de estar buscando, será que está firme? Será que todo mundo tem a certeza que está preparado no mundo de regeneração? Será que lá no fundinho dos nossos corações a gente não fica pensando, será que quando tiver essa mudança eu vou estar nesse novo plano? Será que o que eu fiz me dá a chave de acesso a esse novo mundo?
Mas eu busco, né? Eu estou tentando ser caridoso, eu estou tentando trabalhar, mas eu ainda tenho medo, eu ainda tenho receio de tudo que eu fiz não ser suficiente. Eu ainda não estou habilitado, né? Então imagina se nós, sem pretensão alguma, que estamos buscando, temos esse receio, e aqueles nossos irmãos que não buscam isso, que estão afastados de Jesus. Como será que eles estão se agindo? Por que será que o nosso mundo hoje está tão violento? Está tão voltado para um lado só? Por que será que as pessoas de bem estão sendo a todo momento forçadas a se explicar, a se justificar? Porque nós estamos normalizando o errado. Precisamos olhar para isso. Precisamos trabalhar a nossa fé raciocinada e entender que, como defensores do Evangelho, a gente precisa sim se posicionar. Não é fácil. Sair do comodismo, sair da casa espírita, né? Que é o nosso castelo, não é muito difícil. Mas se a gente tirar Jesus como exemplo, ele não construiu edifício nenhum. Ele foi ao encontro. Ele foi à busca da necessidade, do necessitado. Ele foi levar o Evangelho. E nós estamos presos. E a gente precisa se libertar. A gente precisa se libertar. Nesse momento, ele está nos convidando a se libertar. Então, nós precisamos trabalhar a fé raciocinada. Essa é a base do Espiritismo, a razão. Fé raciocinada, a razão. O amor é o que nos move. Mas a gente precisa ser razão. Estamos aceitando o que não é para ser aceito. Não é. Tem muitas coisas que está chegando, né, para a gente, na busca de acolher, a gente está aceitando coisas que não deveríamos aceitar. Não é falta de amor, não é falta de respeito. É entender a palavra. Sim, sim, não, não. A pessoa tem o total direito de exercer dentro da vida dela aquilo que ela quiser. Ponto. Livre-arbítrio. Mas tem que tomar as consequências das suas decisões. Isso faz parte da nossa vida. Todos nós temos direito de falar. Mas nós temos o dever de arcar com aquilo que a gente fala. Por isso que quando a gente tem a oportunidade de falar, o coração acelera. A gente fica tenso. Porque é uma responsabilidade imensa. A palavra tem poder. A palavra tem poder. A palavra de Jesus tem mais de 2000 anos e ela ainda faz pessoas tremer, ainda faz pessoas se emocionar, ainda faz pessoas mudar de vida. E ele falou isso há 2000 anos. A gente já colocou isso na balança? Enquanto a palavra tem poder, achei de arrepiar. Enquanto a palavra tem poder, Jesus não escreveu nada, ele falou. E até hoje ele salva a vida. Até hoje ele muda pessoas. Então a nossa palavra tem poder, nós precisamos exercer o poder da nossa palavra. E que ela trabalhe primeiro em nós. Aquele que fala é o primeiro que ouve, então ele precisa e tem a obrigação de exercer o que ele fala. Porque não adianta. O Lucas vem aqui, fala, vai sair daqui e vive uma vida toda desregrada. O que adianta? Só mais um falso profeta que Jesus nos falou? Então precisamos trabalhar o que a gente fala. Por isso que foi falado que a inteligência e o conhecimento sem obra não vale nada. O que adianta eu amontoar conhecimento e não colocar ele à prática? Não levar ele adiante? Não vale nada. Jesus falou, mas acima de tudo, ele fez.
Quem de nós aqui vai ter a capacidade de, num momento de dor, olhar para aquele algoz e falar: Pai, perdoa que ele não sabe o que está fazendo. Ele tinha levado 39 chibatadas. Ele ainda conseguiu olhar o próximo e entender o quão pequeno ele era, o quanto ele necessitava de perdão, de amor. Então nós não podemos, não devemos em momento algum esmorecer e deixar de ter a certeza de que Jesus está conosco. O pior momento dele, quanto pessoa, ele não abandonou, ele nunca vai nos abandonar. Então, precisamos entender que Jesus, não morreu na cruz, porque a morte não existe. Se a gente está dentro da doutrina espírita, você que está aí ouvindo a gente, está dentro, buscando a doutrina espírita, saiba que a morte não existe. Pode haver uma mudança de planos, mas morte, não. Nós somos eternos, o nosso espírito é eterno. Então a nossa caminhada e a nossa busca é eterna. Jesus falou: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Se Jesus colocou que existe coisas que ele não faz ainda, porque ele falou que tem coisas a mais do que aquilo que ele consegue. Olha que Jesus fez coisa, né? E ele falou que tem coisas a mais ainda que dá para ser feito. Então a nossa busca é eterna. Jesus se colocou a caminho. E muitas vezes a gente deixa de buscar, deixa de acreditar. Quando na nossa vida, hoje a gente está vivendo um dia de finados, a gente vê a partida de alguém que a gente ama, a gente pensa que isso é o fim, que acabou, que perdemos. A gente não perde. Tenho certeza que dentro dos nossos corações a gente sabe que o amor não se apaga. O amor não apaga. Então, se aquela pessoa que tanto a gente ama partiu, não é possível que o amor acabou. Então, se o amor não acabou, se ainda há esperança, não foi um adeus, foi um até logo. E precisamos trabalhar nesse até logo, que isso é consolador, isso é fortalecedor. Isso tira de nós o desespero, o sentimento de menos, o sentimento de ter perdido, e coloca em nós a esperança do reencontro. É isso que o Espiritismo trouxe. É nesse ponto que ele vem nos consolar, de abrir para nós a porta dos céus, de dizer para nós que aquele nosso irmão, aquele ente que a gente ama, que partiu para um outro lado da vida, ele está ali, está nos esperando. Muitas vezes ele está nos apoiando. Quem nunca, num momento sentiu a presença daquela pessoa que a gente ama, não sentiu o perfume, não veio aquela sensação quando a gente lembra da pessoa, de que ela possa estar aqui perto da gente. O Livro dos Espíritos nos trouxe que muitas das vezes nós somos governados pelos Espíritos, que eles nos direcionam, que eles estão junto com a gente tomando as decisões. Então por que a gente tem a pretensão de achar que a morte é o fim? A morte é só mais um ponto dentro da nossa vida eterna. Então não podemos e não devemos ter essa ideia. Por isso que a pessoa materialista, muitas vezes sofre de angústia, de depressão, porque eles creem que acaba aqui, que aqui acabou. Enquanto o Espiritismo tem a visão de que nós somos ilimitados, que a gente não acaba, que o amor não acaba, que a esperança não acaba, que a vida não acaba.
Então traz para nós a certeza, traz para nós a esperança, e traz para nós a condição de entender que temos tempo. A gente tem tempo. Se hoje eu não dou conta, amanhã eu consigo. Eu não preciso querer tudo para hoje. Eu não preciso ser imediatista. Eu quero conquistar agora. Eu quero conquistar, eu quero buscar, eu quero aprender, eu quero ser. Precisa ser agora? Precisa ser para ontem? O Espiritismo traz para nós que não precisa. A evolução não dá saltos. A gente vai devagarzinho, pontinho a pontinho, dia após dia, encarnação após encarnação. É a busca eterna. Quando a gente chegar num ponto, que a gente pensar que está preparado, a gente vai olhar para cima e vai ver que tem muito a ser alcançado ainda. A gente olha hoje, vê Chico, Edivaldo, parece que estava tão longe, né? Tão difícil. Imagina quando nós começarmos a mirar Jesus. E a gente chega lá. A gente chega lá. Eu tenho certeza que essa mudança, que essa transformação que a regeneração vai trazer, vai dar um salto muito grande na nossa evolução. Muito grande. Porque o começo é difícil. Mas depois que você pega embalo, vamos dizer assim, né, as coisas costumam ser mais rápidas. Porque como Jesus falou, diga com quem tu andas, que ele dirá quem és, quem somos, está muito relacionado a isso. Se a gente está num planeta de provas e expiações, onde há lutadora, onde há muita coisa, nós estamos cercados e rodeados por espíritos com essa condição. Com espíritos ainda negativos, com espíritos ainda invejosos, com um monte de mazelas. Então a gente está andando com pessoas assim. Nós somos assim. Quando a gente começar a andar com pessoas mais otimistas, com pessoas mais felizes, com pessoas com uma capacidade maior, logo a gente aprende mais rápido, a gente cresce mais rápido. Não é assim que funciona a nossa vida hoje? Se a gente começar a andar com pessoas que têm uma capacidade intelectual maior do que a nossa, não vamos precisar ler 10 livros para às vezes aprender uma coisa. Vamos precisar de uma hora de conversa. Estando com o coração aberto, a gente consegue pular a etapa. Não que você buscar não seja importante. Tem que buscar a sua versão. Mas falar que a convivência não nos evolui, estaria sendo mentiroso. Conviva com boas pessoas que você vai crescer. A gente pode pegar um exemplo básico, vamos dizer assim. Todos os discípulos que caminharam com Jesus, no início eram pessoas rudes, brutas, e após Jesus? São exemplos até hoje. Tá certo, né? Eles conviveu com Jesus. Então, a luz que banhou eles com certeza foi imensa. Mas se a gente crê que Jesus está com nós e é por nós, a luz dele está brilhando em nós também. Como eu falei, a palavra dele ainda salva vidas. Então Jesus ainda está com a gente. Então não devemos, em momento algum, esquecer isso, que Jesus é por nós. Então o equilíbrio que a gente precisa buscar a todo instante é esse, de entender, de reconhecer que Jesus é o nosso maior exemplo. Eu gosto de dizer bastante assim, né, que eu trabalho com e para Jesus, não para pessoas. Que se a gente for colocar pessoas, a gente vai se frustrar. Porque pessoas têm vícios, têm defeitos, têm manias,
Jesus é perfeito. Então, se a gente tem Jesus como nosso objetivo, nunca a gente vai desanimar com o trabalho. Nunca. Muitas vezes a gente vem à casa espírita e pensa, né? Ah, aquela pessoa, ela acha que ela é dona do centro, ela acha que é aquilo. É Jesus que é dono disso aqui. Às vezes a gente precisa de alguém à frente para direcionar, e isso faz parte de qualquer situação da nossa vida. Mas a gente vem aqui por Jesus e para Jesus. Não coloque outra coisa na mente. Seja onde você for, seja qual religião você seguir, é Jesus que é o caminho. Jesus. Caminho, verdade e vida. Só através de Jesus. Ele não falou através de religião alguma, de ser humano algum. Ele falou através de mim. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho e eu sou a vida. Só através de mim vamos chegar ao Pai. Não tem outro caminho. Existem várias moradas, mas todas elas, todos os caminhos levam a Jesus. Então não tem por que a gente pensar de forma diferente. O equilíbrio nosso é a serenidade que Jesus nos trouxe. O exemplo nosso é o amor que Jesus espalhou na terra. Então não precisa ter medo. E Jesus nos alertou para que a gente orasse e vigiasse. Vigiar é a constante observação de si mesmo, para não deixar que as más tendências se manifestem. Não deixar que as más tendências se manifestem. É vigiar. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós ainda estamos a caminho. E nós temos muitas más tendências. Então, vigiar é segurar as nossas más tendências. Orar é se conectar e pedir a força para que a gente consiga não deixar que elas escapem. Não é fácil. Não é fácil. Mas Jesus também nunca falou que seria fácil. Ele falou que daria a cada um de nós a força necessária, já que ele deixou claro que não colocaria fardos pesados e ombros frágeis. Então a gente dá conta, a gente consegue. Mas precisa de um pouquinho de esforço, que está lá no Evangelho, né? Está lá no livro dos Espíritos, falando para nós que precisamos de mínimo esforço. E aí eles falam, né? Ah, como são poucos os que se esforçam. Como são poucos os que se esforçam. André Luiz traz para nós que a grande maioria dos espíritos que aqui voltam acaba voltando para o lado de lá mais endividados. São pouquíssimos que conseguem vir aqui e cumprir aquilo que se proporam a cumprir. Uma esmagadora maioria ganham uma nova oportunidade e voltam para lá devendo ainda mais. Está tão difícil, né, ter a oportunidade de aqui estar, e quando a gente vem, ainda consegue piorar a situação. Mas, né, precisamos trabalhar o perdão. E principalmente o perdão de nós. Nos perdoar. Nos amar. Nos entender.
Às vezes a gente vai vir aqui com um propósito, né? E a gente não vai atingir esse propósito. O que eu vou fazer? Vou me respeitar, vou buscar entender. Eu digo que tem uma pergunta que a gente precisa estar se fazendo, né? Por que não comigo? Por que não comigo? A gente consegue até aceitar coisas que acontecem fora da gente. Mas as coisas que acontecem conosco, a gente costuma não aceitar. E é difícil. Mas é uma pergunta necessária. Por que chegou isso até mim? O que eu preciso aprender? O que isso aqui, o que essa dor vai trazer para a minha vida? Nós estamos no Espiritismo, onde a nossa fé é raciocinada. E as nossas dores também precisam ser raciocinadas. Tudo que passa por nós precisa ter uma razão, um porquê. Eu ouvi uma frase esses dias que me fez pensar muito, que a gente precisa pensar até em quem a gente vai auxiliar, porque tem pessoas que não merecem ser auxiliadas. Eu fiquei pensando muito nisso. Como assim pessoas não precisam ser auxiliadas? Como assim? E aí tem uma frase que diz: não se dê pérolas a porcos. Aí eu penso, tem pessoas que não estão preparadas ainda. Jesus não curou todo mundo. Será porque ele não amava todo mundo? Ou porque ele sabia que se ele desse aquilo para aquela pessoa, seria a perdição dela? Tem pessoas que, se tiver a oportunidade de fazer o mal, eles vão fazer o mal. E às vezes você dá a ele a força para que ele consiga fazer aquilo que ele quer, você está colaborando com o mal. Então é difícil entender, mas sim, quando nós, no exercício da nossa vida, a gente colabora com as pessoas que fazem as coisas erradas, nós estamos ajudando quem não precisa ser ajudado. Quando a gente vai lá e compra o CDzinho pirata, a gente está financiando alguém que faz o mal. Eu tenho certeza que ninguém faz isso por maldade, mas acaba acontecendo. Quando a gente não dá o direcionamento certo àquilo que nos foi confiado, nós estamos colaborando com o mal. Isso vale para tudo. Não é o que diz: o que fizeste com os filhos que eu vos confiei? O que fizeste com o patrimônio que eu te confiei? Nada é nosso. Tudo é do Pai. E a gente vai prestar conta de tudo. O que nós estamos fazendo com aquilo que nos foi confiado? Com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, com o nosso corpo físico? O que a gente está fazendo com ele? Com quanta responsabilidade que nós estamos trabalhando com essas aptidões que nos foi confiada. Se a gente olhar todos os irmãos nossos, que às vezes queriam ter a saúde que a gente tem, queriam ter as possibilidades que a gente tem, e nós, o que a gente faz com isso? São perguntas que nós precisamos estar constantemente nos fazendo. E é conosco, não é com o outro. A gente não precisa e não deve cobrar o outro. Porque aqui é nós conosco mesmo. O outro faz o que quer e como quiser. E nós fazemos o que devemos. É esse que é o ponto. Nós conhecemos a verdade, nós não temos mais a opção de fazer o que a gente quer, a gente precisa fazer o que Jesus nos mandou. Porque aquele que muito foi dado, muito será cobrado. E não tem como voltar atrás. Não tem como a gente falar que não conhece mais. A gente conhece a verdade. E a gente precisa trabalhar, andar e caminhar como aqueles que conhecem a verdade.
Nós vamos estar em qualquer lugar, vai chegar alguém, vai procurar a gente por uma palavra, por um consolo, porque nós somos luzes. A espiritualidade vai ver a gente na rua e vai direcionar as pessoas até nós. Você pode ter certeza disso. Você vai estar sentadinho, quietinho num canto, vai sentar uma pessoa do seu lado e vai começar a chorar as mágoas. É porque o trabalhador do Cristo está ali. O mentor dele, a espiritualidade em volta, vai falar, está vendo aquela pessoa? Senta lá que ele vai te dar a luz. E nós não podemos desperdiçar essas oportunidades. Não podemos, o tempo está acabando. O tempo está acabando. Então nós não podemos desperdiçar. Se nós queremos ter equilíbrio em todo esse processo que está se passando e vai se passar por um bom tempo, entender que talvez para nós essa seja a última oportunidade, enquanto encarnados, pode ser que não tenhamos tempo. Pode ser que realmente nós vamos ser mais um daqueles que viemos aqui e vamos voltar devendo mais. Mas eu já faço muito, mas será que faz o que é preciso? É isso que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Entender que a dor, ela é inevitável. Ela vai chegar. Não tem como passarmos por essa vida sem sermos apresentados à dor. Ela vai chegar. Mas o sofrimento, o ressentimento, a revolta, isso é inevitável. Isso a gente consegue controlar. Isso depende de cada um de nós. A dor não. A dor ela vai chegar independente daquilo que a gente faça. Se a gente se trancar dentro de casa e não sair mais, a dor vai chegar lá dentro da nossa casa. Não tem como a gente fugir disso. Mas a gente pode e deve trabalhar a aceitação. De entender por que a dor chegou, de entender o que vamos fazer com isso, o que vamos aprender com isso, sem revolta, sem ressentimento. Então, por isso que eu digo, né? O sofrimento, o ressentimento, ele é opcional. Somos nós indo lá, pegar uma dor que já foi e trazendo para o dia de hoje. Somos nós. Por que comigo? Eu não merecia. Aí eu vou lá, busco e trago para cá de novo para sentir aquela dor de novo. Somos nós colocando de certa forma dentro do nosso coração que nós não merecemos ser felizes. Que nós precisamos estar revisitando algo que nos faz mal. Nós merecemos e devemos ser felizes. Nós estamos aqui com um único objetivo: ser feliz. E se a gente buscar na nossa escala evolutiva, regeneração, felizes, celeste. Então nós estamos condicionados a ser felizes. Não é? Então por que a gente acha que não é merecedor de felicidade? Se dentro do nosso programa evolutivo nós vamos ter um plano que é só felicidade. Só felicidade. Porque a gente vai deixar de ficar buscando o que nos faz dor. Porque, de uma certa forma, nós buscamos o sofrimento que chega até nós. Em sua grande maioria, por invigilância, por falta de aceitação, por falta de entendimento do momento do outro. Porque às vezes a pessoa está dizendo algo que a gente sabe que não é verdade, que a gente sabe
não vai fazer nada, mas a gente quer debater, quer expor a tal da verdade. Se é mais fácil, não dá pérolas a porcos. Acho que todo mundo já ouviu aqui a história do tigre e do burro, né? Você vai ficar brigando com isso? Não vamos ficar perdendo tempo com quem não vai agregar nada na nossa vida. Não vamos ficar dando murro em ponta de faca. Isso é ter equilíbrio. Aqueles nossos irmãos que estão desesperados porque sabem de forma instintiva que o momento deles aqui nesse planeta está se acabando, eles estão se contorcendo, estão gritando, estão pulando, estão batendo pés, estão fazendo tudo que pessoas despreparadas fazem. E nós precisamos manter o equilíbrio. Por isso que está aumentando guerra, por isso que está aumentando violência, por isso que está aumentando tudo. É o grito dos desesperados. E Jesus, o que ele fez? Pediu para o Pai perdoar, que eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão desesperados. Eles estão com medo. E nós somos os consoladores prometidos, né? Nós precisamos estar preparados para lidar com essas pessoas. Porque foi para isso que Jesus nos mandou. Ele não falou que ia mandar o Consolador? Então temos que consolar. Temos que lidar com todas essas pessoas que, de certa forma, estão extremamente desesperadas nesse momento de transição. Se nós, vou repetir, que estamos de certa forma buscando ser pessoas melhores, ainda temos dúvidas se estamos com o nosso passaporte carimbado com o planeta de regeneração, esses nossos irmãos que estão longe da caridade, da fraternidade, do amor, dos exemplos de Jesus, eu não sei se eles estão preparados, se eles estão querendo, nesse último momento, tentar se mudar de uma forma tão grande assim. Não sei. Seria muito bom, porque Jesus falou que não ia perder ninguém. Então, se essas pessoas se mudarem de coração, eu creio que Jesus é por eles. Mas é uma mudança muito drástica. Pessoa que não tem amor pelo próximo, não tem respeito pela vida do próximo, mudar de um dia para o outro, eu creio que seja muito difícil. Mas vamos rezar por esses nossos irmãos, porque é o que Jesus nos ensinou. Lembrando, no maior momento de dor que um ser humano pode sentir, ele ainda colocou o amor, o respeito em primeiro lugar. Então, como nós que se proclamamos cristãos, precisamos seguir esse exemplo. Então, eu queria agradecer a todos pela oportunidade de falar um pouco de Jesus e que fique gravado nos nossos corações de que nós somos capazes de fazer o que Jesus fez, que é amar, que é respeitar, que é entender, que é acolher. Independente da situação que a pessoa chegue até nós, nós temos essa capacidade, porque está tudo pronto, não precisa fazer nada diferente, é só seguir o que Jesus exemplificou para nós, que é amar, que é respeitar, que é entender o outro da forma que ele está, não da forma que ele está, porque nós somos deuses, nós somos centelha divina. Obrigado a todos, que Jesus continue nos abençoando.